Acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do Progredir Infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seitonoi Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil e acesse sni.org.br. Programa Seitonoi na TV a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá! Espalhando novidades vindas direto do céu para estabelecer o bem em sua casa, está entrando no ar o programa Seitonoi, um modo feliz de viver. Hoje, a preletora Maria Assunta Vilela Peixe ensina que a briga conjugal é gerada no mundo mental. Você não deve deixar-se iludir pelo pensamento coletivo da humanidade e acreditar que brigas conjugais são acessórios do casamento. Fique conosco que receba uma orientação com tanta sabedoria que valerá para o resto da sua vida. Não saia daí. Seja você também um mantenedor do programa Seitonoi na TV. Acesse o site www.sni.org.br ou através dos telefones 0800 770 2600 ou para 0 operadora 11 5074 4180 de telefone celular. E transforme a sua vida e de muitas pessoas através da sua doação. Há esposas que não conseguem se livrar de um velho vício guerreiro, travando batalhas silenciosas com os maridos. Estes, por sua vez, enjaulam a própria alma em frente à TV, feito fortalezas de olhos intocáveis. Vamos vencer essa situação e entender que a briga conjugal é gerada no mundo mental. Agora, na palestra da preletora Maria Assunta Vilela Peixe. Muito obrigado. Agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui com os senhores, estudando este maravilhoso ensinamento da Seitonoi. Muito obrigado mesmo. Hoje estamos com um tema bastante interessante, um tema intrigante. A briga conjugal é gerada no mundo mental. Como será isso, hein? Estamos utilizando o livro Assim se concretiza o amor, do professor Masaharu Taniguchi. E aqui nós temos uma interessante comprovação de como tudo se origina na nossa mente, no nosso pensamento e se manifesta na forma, no nosso ambiente, na nossa vida conjugal, no nosso dia a dia. O professor Masaharu Taniguchi, ele fala sobre a senhora M, ele a chama pela inicial M. Ele diz que essa senhora, durante 3 anos, casada, muito feliz com seu marido, nunca teve problema de briga conjugal. Mas um dia, ela recebeu a visita de um amigo, um velho amigo seu, um adivinho, que achou que deveria ler a sua sorte. E não foi uma boa sorte dela, ele ter lido a sua sorte. E ele disse assim: a senhora possui a natureza de água e o seu marido a natureza de fogo. É evidente a incompatibilidade. Quer dizer, vocês não se dão bem, ele quis dizer. Nada é mais incompatível que a natureza de água e a natureza de fogo. Assim como a água, ele continua, e o fogo, a senhora e o seu marido são de naturezas opostas. Por isso, a senhora precisa se esforçar bastante para manter a harmonia conjugal. Na verdade, os senhores observam que ele sentenciou, né? A partir de agora, as coisas vão se complicar. E como ela nunca havia brigado com o marido em 3 anos de casamento, e após essas afirmações do adivinho, que eles eram incompatíveis por natureza, o senhor já pode imaginar o que aconteceu na vida do casal. Brigas, brigas e mais brigas. Eu pergunto aos senhores de casa: os senhores sabem por que isso aconteceu? Tem uma ideia do porquê que aconteceu isso? É isso aí mesmo. Quem respondeu que foi pela força concretizadora da palavra, acertou.
O adivinho, falando daquela forma, fez com que a mente sensível da senhora M acreditasse que realmente ela era muito incompatível com seu marido. E aí começou dentro dela, na sua mente, um sentimento de animosidade e as brigas começaram. Como reflexo dessa visão mental distorcida, que acreditou que o casal não tinha compatibilidade, a senhora M tornou-se estrábica. Ouçam os senhores, que interessante. A mente distorceu, deixou de contemplar a imagem verdadeira do casal, que naturalmente já vivia bem, mudou a forma de proceder através de brigas e ela se tornou estrábica. Então, a sua mente distorcida se manifestou nos seus olhos, né? Os olhos em estrabismo é quando os olhos não fixam o mesmo ponto no espaço. E o professor diz que ela, num dado momento, ela encontrou um amigo que era preletor da Seite Noyer. E ela disse para ele: eu e meu marido temos opiniões diferentes, brigamos sempre, não é? E o professor da Seite Noyer disse: mas isso é ótimo, isso é muito bom. Ele deu o seguinte exemplo para que ela entendesse, que é o nosso corpo. Ele diz: o corpo humano, ele mantém a temperatura normal de mais ou menos 36,8 graus, porque existe o equilíbrio entre a ação do calor e a ação resfriadora da água do organismo. Então veja, o equilíbrio. Se nós tivéssemos sempre muita ação do calor, nós teríamos assim uma febre altíssima e poderíamos até morrer com essa febre alta. Se por outro lado houvesse apenas a ação resfriadora da água, o nosso corpo ia sofrer de hipotermia, quer dizer, uma baixa, uma excessiva diminuição do calor do corpo, e também poderíamos morrer. E explicando assim para essa senhora de mente muito sensível, ela foi compreendendo. E ele disse: a saúde física é mantida graças ao equilíbrio entre a ação do calor e a ação resfriadora da água que se processa no organismo. E disse para ela: o bom funcionamento do lar também depende do equilíbrio entre o fogo e a água. O bom funcionamento do lar é esse equilíbrio. E ele diz: por podermos cozinhar o arroz e preparar uma refeição maravilhosa, deliciosa, só podemos fazer isso graças à ação do calor e da água, né? Se só tivesse o arroz e o fogo, esse arroz se queimaria. Ou só água e não tivesse o fogo, não seria cozido, não é? Então ele foi explicando dessa forma. E ela pensou: o preletor tem razão. O nosso lar só pode ser harmonioso, pois o meu marido possui a natureza de fogo e eu a natureza de água, que cria o equilíbrio. Então, os senhores observem, os senhores em casa, como é impressionante a força da palavra. Como nós precisamos cuidar daquilo que nós ouvimos, daquilo que nós falamos, daquilo que nós lemos. E a Seite Noyer, com essa literatura maravilhosa, está aqui para nos ajudar a manifestar a nossa mente pura e limpa. Então, o princípio do fogo é um princípio ativo, o princípio da água é um princípio passivo. Ambos se equilibram e manifestam a sua própria natureza. Então, não existe incompatibilidade de forma nenhuma. Depois de tudo isso, o que aconteceu? Houve a correção mental, houve a harmonia conjugal e, consequentemente, os senhores já imaginam o que aconteceu, né? O estrabismo daquela senhora M acabou. Acabou o estrabismo porque os seus olhos voltaram ao natural. Então, vejam como a nossa mente se manifesta no nosso corpo, como as brigas conjugais podem fazer manifestar doenças no corpo, doenças nos órgãos duplos, tanto do homem como da mulher, por conta da dissensão mental. Então, quem está padecendo de qualquer problema dentro da sua vida conjugal, problema de saúde, problema de dinheiro, problema com os filhos, a base é a gratidão, é a harmonia, não há outra forma. Uma vez eu estava na academia de Biúna e ouvi um professor nosso respondendo uma pergunta de uma senhora, uma jovem senhora. Eu achei muito interessante aquela resposta. Ela disse assim: professor, por que meu marido, quando nos casamos, era gentil, carinhoso, atencioso, ele era um gentleman.
Agora, pouco tempo depois de casado, mas ele está impossível. Ele virou completamente, está intolerante, está grosseiro. O senhor não faz ideia. O que eu faço? E o preletor simplesmente, com naturalidade, respondeu: a senhora precisa fazer oração de perdão, em primeiro lugar para a sua sogra e depois para o seu marido. Os senhores devem estar pensando, o que tem uma coisa com a outra? Aí ele disse, por quê? Porque a sua sogra lhe deu um marido perfeito, generoso, bondoso, amável, e em pouco tempo de casamento ela transformou nisso tudo que a senhora acabou de falar? Então os senhores observam como a responsabilidade do casamento é das duas partes, é dos cônjuges. E aquela parte normalmente reclamante é a parte que está em débito, está precisando aplicar mais a gratidão, o elogio, né? Ver as qualidades. Então, achei assim muito interessante, muito inteligente essa resposta, né? Porque tudo é de nossa inteira, os senhores podem responder em casa, responsabilidade, né? Como eliminar a ideia equivocada a respeito da briga conjugal? Por que ideia equivocada? Olha a colocação inteligente do professor Taniguchi. Você não deve deixar-se iludir pelo pensamento coletivo da humanidade e acreditar que brigas conjugais são acessórios do casamento. É preciso eliminar tais acessórios usando o poder das palavras da verdade. Que acessórios seriam esses? Eu vou casar. Deu certo? Deu. Não deu? Eu separo. Então, já dá a impressão de que eu vou casar. Vou levando esses acessórios, que é briga, é desentendimento, é falta de boa vontade da parte dele ou dela, aquela cobrança mútua, não é? E se não der certo, eu saio fora. Então, esses acessórios não fazem parte do casamento. O casamento é o encontro de duas almas que se atraíram por vibrações espirituais semelhantes. Às vezes as pessoas costumam, quando a gente orienta casais, professora, a gente é muito diferente. Ele gosta do verde, eu gosto do amarelo, exemplo, né? É bem conhecido. Mas a gente é muito diferente. As pessoas às vezes confundem personalidade, gosto, individualidade com vibração espiritual. Então, as qualidades que eu vejo no meu cônjuge, elas já são verdadeiras em mim. Mas os defeitos que eu vejo no meu cônjuge também estão, de certa forma, partindo do meu estado mental. Por isso que ele está ali como um espelho, né? De tamanho inteiro, corpo inteiro, para que a gente possa se mirar. Parece que a Cetina é meio dolorosa, né, nas suas colocações, mas é uma verdade. Se nós observarmos pelo relato que acabamos de ler, dessa senhora M, desse caso que o professor Taniguchi contou, nós vamos observar que existe uma verdade muito grande de que o outro é meu espelho, de que a mente se reflete nas pessoas e no ambiente, e que marido e mulher, por terem uma vibração espiritual muito semelhante, eles, assim, facilmente, eles se refletem, não é? Então, vamos observar como é que está o nosso espelho, não é? Que, na verdade, o nosso espelho está refletindo a nossa, isso aí, imagem, a nossa imagem. Aqui existe uma coisa muito bonita, que é uma oração. É oração para um matrimônio feliz. Gostaria até de pedir para os senhores que estão em casa, vou ler um pedacinho dela, fechem os seus olhinhos aí para assimilar a coisa linda, um pedacinho desta oração, que está na página 90. Aqui diz assim: os casados, sendo os felizardos que já encontraram a sua respectiva metade da alma e se completaram, devem agradecer ao seu feliz destino, abençoar-se mutuamente e alegrar-se por essa felicidade. Ouçam que trecho lindo este. A gratidão, a bênção e a alegria são os três fatores mentais que permitem preservar eternamente a felicidade conjugal. A gratidão,
a bênção e a alegria são os 3 fatores mentais que permitem preservar eternamente a felicidade conjugal. Estou junto do meu cônjuge e reconheço nele a outra metade. Ó minha metade, ó alma metade, tu és perfeita, tu és formosa, tu és saudável. Muito obrigado. Então, um trechinho desta oração para a gente sentir a responsabilidade do nosso espírito dentro de um casamento, não é? Dentro da missão grandiosa da evolução do nosso caráter, a oportunidade que temos. Nós, falando em evoluir o caráter, eu me lembrei, uma vez eu ouvi essa comparação. Na nascente de um rio, normalmente as pedras, elas estão assim bem cheias de arestas, bem pontiagudas, não é? No leito do rio. À medida que esse rio vai se tornando caudaloso, e no leito do rio essas pedras vão sofrendo a ação da água que vai correndo, o que acontece? Elas vão ficando arredondadas. Então, quando chega na foz do rio, as pedras estão redondinhas. Assim, podemos comparar a união conjugal, não é? No início, a gente vem com algumas arestas, mas com amor, boa vontade, harmonia, oportunidade de elogiar, trabalhar muito o elogio, em vez de ver defeito e apontar, ninguém gosta de ver seu defeito apontado. Como seres humanos, todos nós temos defeitos. Na essência, somos perfeitos, mas como seres humanos temos defeitos. Então, para que dê certo, para que a gente possa assim estar diminuindo os defeitos, a gente gosta que as pessoas vejam as nossas partes boas e elogiem, mas o outro também gosta. Lembremos-nos sempre, senhores, que os 5 desejos máximos do ser humano, ser amado, ser elogiado, ser reconhecido, ser útil, ser livre, são de todos os seres humanos. Não são só meus, é do meu marido, é da minha esposa, é dos meus filhos, é do meu colega de trabalho, é do meu chefe, é do meu vizinho, não é? Então, não vou só esperar que sejam reconhecidos os meus desejos. Eu vou tomar a atitude de reconhecer os desejos do outro, porque quando eu reconhecer, naturalmente eu vou ser reconhecida também nas minhas qualidades. Então, elogios, leitura de livros sagrados, sutras sagradas, revistas. Por falar em revistas, nós temos as revistas da Seicho Noye. As revistas da Seicho Noye que trazem a felicidade. Revistas que trazem a felicidade. Revistas que fazem com que a nossa mente se purifique, né? Que só imita pensamentos de harmonia, de alegria. Ligue agora, ouvinte. Ligue agora, o senhor que está em casa. Ligue para o 0800 770 2600 e ganhe a sua revista. Então, desta forma, eu encerro as minhas palavras, desejando que todos os senhores tenham muita felicidade na sua vida conjugal. A receita foi dada. O bolo agora fica por conta dos senhores. Muito obrigado. Com pensamentos pacíficos a transitar pelas nossas mentes, vamos ao nosso momento de reflexão. Mente rica é mente disposta à doação. Muito obrigado. Palavras de Luz 2006. O que nos torna ricos de verdade não custa nada. Nem todos os impérios conseguem comprar um coração alegre, gente. Então, para espalhar a suprema riqueza aos 4 cantos do Brasil, esteve no ar o programa Seicho Noye, um modo feliz de viver. Mas, agora você tem a lição de casa de colocar em prática tudo que você aprendeu no programa de hoje, viu? Então, olha, cale desejos e inquietações e escute a presença de Deus agigantar-se em seu coração através do nosso momento de oração. Muito obrigada pela sua companhia. Como sempre, até o nosso próximo encontro. Oração para perdoar. Quando não se alcança o almejado, apesar de orar fervorosamente, às vezes há uma causa mental oculta. Não se perdoou a alguma pessoa. Quando odiamos alguém, esse ódio se infiltra em nosso subconsciente e mesmo que o esqueçamos no consciente, ele continua latente. Tendo ódio no subconsciente, a oração torna-se inútil, ainda que seja fervorosa.
Portanto, é necessário, antes de orar por algo, fazer oração de perdão. Quem perdoa é perdoado. Para isso, há as seguintes orações: eu o perdoei e você me perdoou. Eu e você somos um só perante Deus. Eu o amo e você me ama também. Eu e você somos um só perante Deus. Eu lhe agradeço e você me agradece. Obrigado, obrigado, obrigado. Não existe mais nenhum ressentimento entre nós. Oro sinceramente pela sua felicidade. Seja cada vez mais feliz. Deus o perdoou, portanto eu também o perdoo. Já perdoei a todas as pessoas e acolho a todas elas com o amor de Deus. Da mesma forma, Deus me perdoa os erros e me acolhe com seu imenso amor. O amor, a paz e a harmonia de Deus envolvem a mim e o outro. Eu o amo e ele me ama. Eu o compreendo e ele me compreende. Entre nós não há mal entendido algum. Quem ama não odeia, não vê defeito, não guarda rancor. Amar é compreender o outro e não exigir o impossível. Deus o perdoa, portanto também o perdoo. Através da divindade da Seichonoye, perdoo e envio-lhe ondas de amor. Eu amo você. Muito obrigado.